Boa noite. Que o Senhor Jesus possa ser louvado nesse momento. A gente tenta de toda forma ser. A gente esquenta com tudo que se vê. E se esquece do autor, que é o grande eu sou, o Deus que curou uma mulher só porque teve fé e correu contra o tempo, contra as correntezas. Me diga quem eu sou, me dá o seu amor. Quero me agarrar em seu eu. Dá-me o seu alento, a sua justiça. Vem me tornar melhor, faz-me um servo como Jó, renova o meu eu. A gente tenta de toda forma ser. A gente esquenta com tudo que se vê. E se esquece do autor, que é o grande eu sou, o Deus que curou uma mulher só porque teve fé e correu contra as correntezas. Me diga quem eu sou, me dá o seu amor. Quero me agarrar em seu eu. Dá-me o seu alento, a sua justiça. Vem me tornar melhor, faz-me um servo como Jó, renova o meu eu. Eu vou correr contra o tempo, contra as correntezas. Me diga quem eu sou, me dá o seu amor, renova o meu eu, Senhor. A gente tenta, a gente tenta
a gente tenta. Amém. Que Deus seja louvado. Muito boa noite para você. Sei que está um pouquinho frio, mas a noite eu sei que está boa. O sábado está começando, eu sei que você tem motivos para agradecer a Deus. Boa noite para você. Feliz sábado. Nesse momento nós vamos começar mais uma etapa da adoração a Deus, o louvor. E é muito importante que para que esse momento aconteça, você e eu estejamos dispostos a adorar a Deus, a louvar o seu nome, a agradecer a Deus, a bendizê-lo. E às vezes a gente se pergunta por que louvar a Deus? Por que é importante a adoração a Deus? E nós somos criados para isso. Não que Deus precise disso, mas nós precisamos adorar a Deus. Eu não sei como é que seu coração chegou aqui na igreja hoje à noite, mas eu queria dizer que para que esse momento começasse, eu e você precisamos estar preparados para isso. Então eu queria que você acalmasse um pouquinho o seu coração, fechasse os seus olhos e fizesse uma entrega da sua vida nas mãos de Deus. E falasse assim: Senhor, essa noite eu quero te adorar. Mesmo sem eu estar com vontade, com muitas bênçãos para contar, eu quero adorar o Senhor. Converse com Deus, alguns segundos, feche seus olhos e faça a sua entrega antes de você começar a adoração essa noite. Diga para o Senhor que você quer adorá-lo, você quer se entregar a Ele. Converse com Deus. Amém? Estamos prontos. Agora sim, nós podemos adorar o único que é digno de louvor e adoração na nossa vida. Eu queria começar esse louvor diferente hoje. Eu queria começar com você em pé, para que você erguesse a sua voz um pouco mais forte, com um pouco mais de alegria. A nossa primeira música ela é conhecida, você já cantou ela muito tempo atrás. Então vamos começar de pé. Vamos louvar a Deus. Nós começaremos esse louvor de pé e terminaremos de joelho, prostrados perante a presença de Deus. Esteja disposto a isso e louve junto conosco. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Cante mais forte. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Juntos. Em problemas e tristezas, nos ampara em suas Prosseguindo, mãos. cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Todos adorando. Adorai Quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Céus e terra rendem glórias ao eterno Criador. Vou seguindo pela estrada, Amparado em seus braços de amor. Adorai quem tudo fez
Pode sentar. Sabe, querido, o louvor é a nossa melhor arma diante das dificuldades. Quando você para de lutar com suas próprias forças e quando você começa a louvar, você dá a Deus permissão para atuar na sua vida, libertar você dos seus problemas e ajudar você a enfrentar suas dificuldades. A adoração é a nossa melhor arma. O louvor é a nossa melhor forma, tanto de agradecer a Deus, como de lutar e como de confiar em Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui na faculdade para começar esse novo semestre. Talvez você não tenha muitos motivos para estar cantando aqui essa noite. Mas eu quero dizer a você que a nossa adoração a Deus, ela não deve ser baseada no nosso emocional, aquilo que estamos passando. Sabe por quê? Se você parar um pouquinho e refletir no seu passado, eu tenho certeza que Deus fez muitas coisas na sua vida. E é por isso que você deve louvar a Deus. Pelo aquilo que Deus fez, não pelo aquilo que Ele é, ou pelo aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Não louve a Deus esperando bênçãos. Louve a Deus porque Deus é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele também continua sendo Deus. Ele é um Deus de aliança. E a aliança que Ele fez conosco é uma aliança eterna. Continue louvando ao Senhor. Deixe o seu coração se derramar diante da sua presença. Ele quer ouvir o seu melhor. Aquilo que o seu coração está derramando para Ele. Vamos louvar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele sabe o que você tem passado. És Deus de perto e não de longe. Ele é o mesmo. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos cantar mais uma vez. Sei que os teus olhos, Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas
o que for, diga. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Só as vozes da igreja, Deus de aliança. Deus de aliança. Deus que não é homem. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sabe, querido, o que me chama mais atenção ao folhear as páginas da Bíblia é parar e ler e admirar cada história de cada personagem bíblico. A gente cresce na igreja escutando várias delas. Mas Ellen White, ela tem um modo peculiar de tratar da história deles. Ela conta detalhes que às vezes a gente não escuta no cotidiano. E um dos que me chama mais atenção são as declarações que Davi fala, as poesias que Davi escreve, as músicas que ele compôs e os salmos que estão descritos todo esse processo da vida dele. Chega um momento que Davi ele chega a ser muito duro com ele mesmo. Ele para um pouco, ele faz uma auto-reflexão, ele fala assim: Senhor, não dá mais para mim. Só que ao mesmo tempo que ele se deprime nessa situação, ele também olha para ele mesmo e ele declara nos seus salmos: a minha alma está triste. E ele para um pouco e pergunta: mas por que você está triste? Por que está tão inquieto a minha alma? E ele chega a ser um pouco enfático com ele mesmo ao avaliar a sua situação, e ele fala o seguinte: ponha a sua confiança em Deus. E sempre termina com louvor. E no final ele diz o seguinte: pois ainda o louvarei. Convicção. Adoração tem que ser com convicção, não por emoção. O Senhor sabe o que acontece com você. E o Senhor tem preparado coisas grandiosas para a sua vida. Tenha paciência. Deus está no controle. Ele te sonda e Ele te conhece. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade,
hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Suave. Sonda-me, Quebranta-me. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quero ouvir agora suas vozes da igreja. Quebranta-me. Transforma-nos, Deus. Quebranta-me. Nesse momento eu queria convidar você a fazer uma entrega a Deus. Nossa última canção ela vai ser cantada de pé. E eu queria convidar você para que no final dessa canção nós terminássemos essa música de joelhos. A palavra adoração, na sua forma literal, na sua forma original, ela significa humilhação. Ela significa se prostrar. E é isso que nós fazemos perante Deus, diante da sua glória. Nós nos prostramos diante dele. Eu queria convidar você a ficar de pé. E ao final dessa canção, nós vamos terminá-la de joelho, como forma de adoração a Deus e de reconhecimento da sua soberania sobre nossa vida. É uma música bem conhecida de vocês, bem antiga. E ela começa bem assim. Momentos assim, eu canto a canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanta essas mãos,
levanto essas mãos. Cante bem forte, pois te adoro. Pois te adoro, Senhor. Pois te adoro, Senhor. Diga: eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Você pode cantar comigo mais uma vez? Momentos assim eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos, levanto essas mãos, com toda a sua energia, adore ao Senhor. Pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro. Pai Santo, estamos aqui para te adorar, para ouvir a tua voz, para recebermos força para continuar a nossa jornada. Pai Santo, que nessa noite, mais uma vez o Espírito Santo fale a cada um de nós. Que a palavra de Deus seja poderosa e eficaz, que possa realmente nos transformar, dar esperança ao quebrantado, dar força ao fraco, dar sabedoria ao indouto, mas acima de tudo, salvação a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido que você abra sua Bíblia no livro de Salmos e o capítulo 73. Salmo capítulo 73. A poesia hebraica, ela é baseada em paralelismo, assim como a poesia mais clássica do Brasil, ou portuguesa, ela tem muito da rima. A poesia hebraica, ela é paralelismo. E de diversas formas. Paralelismo sinônimo, quando uma estrofe ou uma linha fala a mesma coisa que a outra linha, ou paralelismo antitético, quando uma linha diz o contrário da anterior. Existe um paralelismo mais sofisticado, que é o que nós encontramos aqui no Salmo 73. É o conhecido como paralelismo ou estrutura quiástica. Essa palavra complexa vem do grego, da letra grega qui, que é o nosso X, não é? É uma estrutura que começa e termina da mesma forma, e o meio também, ou às vezes são antônimos, mas o mais importante dessa estrutura é o centro. Então, é como um X, ou também como uma montanha, que você vai subindo e o teu desejo não é simplesmente chegar ao outro lado. O teu desejo é subir até o cume, que é completamente diferente de tudo ao redor, e de lá do cume, então, você poder olhar toda a região. É como um alpinista subindo a montanha. E é isso que nós encontramos aqui no Salmo 73. Nós temos o início e o final, não é? Nesse salmo, sinônimos, e o centro desse salmo está no verso 17. Vamos começar então a ler o verso 1. O tema dessa noite eu quero trazer para vocês
é sobre uma resposta ao sofrimento. E esse é um salmo de Asaf, que começa dizendo assim: com efeito, Deus é bom. E é interessante que no último verso 28, diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Não apenas Deus é bom, mas é bom estar junto de Deus. Esse é o pensamento todo. E quando se fala de sofrimento, o fundamento de toda a teologia ou teoria, ou toda a experiência de vida de cada um, precisa estar muito firmada no que você encontra nesse primeiro verso. Aqui está a diferença principal entre um cristão e um ateu. Que diz assim: com efeito o quê? Deus? O que diz a sua palavra? Sua Bíblia? Com efeito, Deus é bom. Deus é bom. É necessário estar interiorizado essa crença de que Deus é bom, arraigada no coração de cada um. Porque parece que em alguns momentos que Deus não é bom. Quando nós estamos vivendo no meio de um turbilhão de sofrimento, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de estresse, parece tudo menos que Deus é bom. É necessário que você tenha isso na sua mente, mesmo quando parece que Deus está muito distante e quando a bondade dele não se vê na sua frente. Deus é bom. No conceito platônico, a suprema forma de todas as formas é a bondade. E bondade é um conceito, uma ideia, uma forma, pode ser até matemática, mas é uma ideia que não é tão tangível. Mas no pensamento bíblico é o contrário. Deus é bom, como uma pessoa que interage conosco. Você pode experimentar a bondade de Deus na sua vida, um Deus que atua na história, que entra na sua vida, na sua casa, e você pode dizer que Deus é bom, não apenas por uma ideia intelectual, mas porque, de fato, Deus como um ser, como eu e como você, alguém não apenas etéreo, mas um ser. Nós somos a sua imagem e semelhança, Ele é bom. Esse é o fundamento. E começa dizendo a palavra, e continua dizendo a palavra de Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Pois para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Parece que Asaf está sentado perante um jornal e vendo as notícias do Brasil. Quando um pai de família, por necessidade, rouba um pão, é preso e ali fica sem advogado para sair. E outros, roubando milhões,
Muitos estão na cadeia, mas esperando para ser soltos logo. Outros recebem até perdão. Nós estamos no momento em que o mal está truncado. E olhamos para aquele que é mau, ladrão, infiel, adúltero. E esses estão prosperando financeiramente, fisicamente. E você e eu trabalhamos duro. Alguns foram para a comportagem e estão voltando com a mão na frente e outra atrás. E a pergunta é: Deus é bom? Onde está Deus? Existem pelo menos 3 tipos de sofrimento. Existem outros mais. Mas existe sofrimento que é ocasionado pela sua própria, ou pela minha própria atitude. Por exemplo, se você bebe, e bebe muito, o que acontece? Doença, cirrose, dependência. Se você fuma, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai ter um câncer. Esse é o tipo de sofrimento que é retributivo àquilo que eu faço. Agora, existe um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento que alguém fez de errado e, como consequência, sobra para mim. Por exemplo, quem é filho de um alcoólatra vai ter a tendência para beber. Você, às vezes, pode estar saindo da sua casa para o seu trabalho, do trabalho para casa, e vê uma pessoa louca, como aconteceu essa madrugada, na BR-116, numa ultrapassagem mal feita, e toda uma família morreu. Os 2 carros colidiram. Todos os que estavam nos 2 carros morreram, por causa da imprudência de uma pessoa. Existe outro tipo de sofrimento, que você sofre simplesmente porque é fiel. Sofre porque é fiel. Meu irmão veio nos visitar, eu vou usar esse exemplo rápido. Antes de viver na igreja com Cristo, ele era gerente da empresa Transbrasil para Minas Gerais. Quando aceitou ser adventista do 7º dia, disse para os donos da empresa que não iria mais trabalhar aos sábados, eles mandaram embora. Com certeza eu falo para a gente aqui nessa noite que já sofreu de alguma dessas maneiras. Mas eu vou lhe dizer, assim como o salmista, nós olhamos e dizemos: como o sofrimento é injusto. Vocês estudaram a lição de Jó. Não dá para entender o sofrimento. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite que Deus tem uma resposta. Eu quero que você leia o que está no verso 17. O verso 17 traz a diferença dos 2 pedaços do salmo, dessa estrutura em forma de montanha. E diz assim: até que, o que aconteceu? Entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dele, já até que entrei no santuário. O santuário de Deus é a resposta de Deus ao sofrimento. Pode parecer muito espiritualista, ou etéreo, ou fora do senso. O que tem a ver o santuário de Deus como resposta ao sofrimento? Diz aqui no verso 17 que ele entra no santuário e enxerga o fim. E do verso 18 ao verso 22, ele diz o que ele vê no santuário. E no verso 23 até o verso 26, ele vê mais outro detalhe do santuário. Aqui estão as 2 respostas que o santuário dá para o sofrimento. E diz assim, o verso 18: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertar, e desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, e
era como irracional a tua presença. Primeira coisa que o salmista enxerga como resposta ao sofrimento, quando ele entra no santuário, é que ele ali vê um Deus que é justo e que vai dar fim a toda a maldade. Essa perversidão, essa devassidão, tanto moral, sexual, financeira, que assola o nosso país, em nome de Jesus, isso vai ter fim. Porque Deus, justo juiz, vai dar paga a cada um. Pode demorar 1 mês, 1 ano, 30 anos. Mas a palavra de Deus diz que quando o salmista entra no santuário, ele vê o fim de todas as coisas. Isso vai terminar. Segunda coisa que o salmista vê, ele vê o verso 23. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A segunda coisa que o salmista vê no santuário é que, em meu sofrimento, Deus está presente. Deus segura pela mão. Nessa noite eu vou ter tempo apenas de mostrar na palavra de Deus a primeira parte da solução do sofrimento que Deus dá, que é um Deus todo-poderoso que continua comandando o universo. Isso está mais claro no livro de Abacuque. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Abacuque. É um livro pequeno. Abacuque, todo o livro, nós vamos ter uma visão rápida do livro. Uma visão rápida do livro. Abacuque capítulo 1, 2 e 3. Só são 3 capítulos, rápido. Os primeiros versos de Abacuque, esse livro de Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus. Abacuque começa a demandar de Deus algumas coisas, a brigar com Deus, a discutir com Deus, a abrir o coração para Deus e dizer tudo que ele vê de ruim. Então Deus responde a Abacuque. Uma das coisas que eu aprendi com o livro de Abacuque é que, amigo, Deus não se importa que você fale a verdade, que fique chateado com Ele, que fique com raiva dEle, e diga, meu Deus, que negócio é esse que está acontecendo com minha vida? É isso que Abacuque faz. Ele diz assim no verso 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás? Está vendo que atrevimento? Deus não tem problema com atrevimento, Deus tem problema com hipocrisia. Não é oração bonita que Deus quer um coração aberto. E eu vou dizer para você, quando nós estamos sofrendo, a gente fala a verdade para Deus. Senhor, por que tanta miséria? Por que sofremos sem sentido? Na igreja em que eu e minha esposa frequentamos, uma mamãe saiu de manhã para o seu trabalho, deu beijo nos seus 2 filhinhos, entrou no carro e quando foi dar ré, passou por cima da sua filhinha que foi atrás da mãe para dar um abraço na mamãe. Quando você vê uma situação dessa, como você diz que, meu Deus, como o Senhor deixou que uma mãe matasse sua própria filha? E como se não bastasse, a menina não morreu ali na hora. Ela ficou mais 15 ou 20 dias na UTI, tentando viver. Que sofrimento de uma família. Tem explicação o sofrimento? Mas Deus tem uma resposta. Todos nós aqui já passamos sofrimento em algum momento. A primeira coisa que Deus quer dizer para você é, fale a verdade. Como aquela mãe que clamava na igreja e falava com os amigos, meu Deus, por quê? Eu me lembro de um distrito onde fui pastor. Uma irmã acabou de vir para a igreja, aceitou o evangelho, ela e toda a sua família, depois de anos andando no caminho errado.
E depois mais ou menos de 1 ano de batizados, todos frequentando a igreja, uma tarde eles me ligam para visitá-la. Quando chego, eu soube que o seu esposo havia se suicidado com um tiro na sua boca. Aquele homem, ele era médico, legista, advogado e engenheiro. Ele era professor da Universidade Federal do Estado. Dinheiro não era problema. Família toda bem criada. No dia do funeral, no dia seguinte, que era o dia do funeral, a pergunta que todos faziam era a mesma. Qual é a pergunta que se faz? Por quê? Por quê? Pode fazer. Não tem problema. Não sei se você vai receber uma resposta, mas faça como Abacuque fez. Senhor, eu clamo, eu não escuto. Onde está o Senhor? Deus então responde para Abacuque, está aí na palavra de Deus, você pode ver. E Deus diz, Abacuque, fique tranquilo. Esses líderes políticos, eles vão ter fim. Eu estou trazendo os caldeus para destruí-los. Quando Deus fala caldeus, Abacuque fala, Senhor, está ficando doido? Pode ler. Caldeu. Olha, o povo de Israel é um povo perverso. Mas Deus, caldeus, eles vêm destruindo tudo. Por onde eles passam, eles estupram as mulheres, eles cortam a garganta dos homens, fazem escalpos de pessoas ainda vivas. Eles adoram ídolos pagãos, estranhos, sem os caldeus para resolver o problema. Aí Deus responde, Abacuque, os caldeus também vão ter a hora deles. E Deus começa então a fazer um discurso. Abacuque não está entendendo por que ele e o seu povo estão sofrendo. Mas vem a resposta de Deus ao sofrimento que eu quero trazer para vocês hoje, nessa noite. Não sei se você vai gostar ou não sei se você não vai gostar. Mas essa é a única resposta ao sofrimento que eu encontro em toda a Bíblia. Começa no capítulo 2. Capítulo 2. E Deus está falando no verso 18. E ele diz assim, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Verso 19, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Primeira resposta de Deus é, amigo, você pode ir para onde você quiser para encontrar solução para a sua vida. Se não sou eu, tudo mais é ídolo. Família, se estiver no lugar de Deus, como lugar onde você encontra força para a sua vida, é ídolo. Ministério, trabalho, o que seja do melhor que há na face da terra, tudo aquilo, de bom ou de ruim, que ocupa o lugar de Deus, pode ser o mais bonito, o mais forte, o mais inteligente, o mais rico, o mais caro, mas eu vou dizer uma coisa, tudo é ídolo, porque só há uma pessoa no universo que tem vida por si mesmo, chama-se Jeová, Deus Todo-Poderoso. Não há resposta nas teorias, por mais lindas que elas sejam, por mais europeias e maravilhosas que elas têm sido replicadas ao longo das décadas e dos séculos. Ídolo.
A única resposta de Deus para o sofrimento está aqui. Verso 20. Escute. O Senhor, porém, o que diz? Vamos ler comigo? 1, 2, 3. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É duro? Estou sofrendo, Deus. Está doendo. E a tua resposta é: meu filho, eu estou no controle do mundo. Cala, te aquieta, tem paz, fica tranquilo. Essa é a resposta que você espera. Se você espera essa resposta ou não, é a única que a Bíblia traz. Você lê o livro de Jó, de capa a capa, e o livro de Jó não termina do jeito que a gente gostaria. Você lê o livro e mais faz perguntas, mais problemas vêm. Por exemplo, você acha que morreram 10 filhos de Jó, então Deus deu 10 outros filhos para ele. Isso é a resposta de Deus? São 10 filhos que morreram, rapaz. O que eles fizeram para morrer? Quanto mais nós começamos a pensar nessas coisas, do sofrimento que cada um de nós passa, todo mundo aqui já passou. Mais coisas a gente fica pensando e mirabolando, querido amigo. Nós podemos abrir o coração a Deus, mas a resposta dele é: eu estou no meu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Isso aqui não é verso para a gente fazer reverência no culto, não. Isso aqui é verso para ter paz no coração e confiar cegamente em Deus. Ele dá evidências tremendas de que Ele é poderoso, de que Ele é amoroso, de que Deus é bom. Mas o que nós precisamos, quando nós não conseguimos enxergar, porque as lágrimas no nosso rosto não param de cair, é simplesmente silêncio, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando você vai ao livro do Apocalipse, você vê isso muito claro. Os selos são abertos no santuário, Deus controlando a história. As pragas estão, é Deus executando seu juízo final. Até no capítulo 15, o santuário de Deus vem para essa terra, e no capítulo 22 se estabelece aqui nesse lugar. Isso a gente vê um outro momento, mas hoje eu quero dizer para você, não importa o que você esteja passando, você precisa entender que Deus continua controlando a história, não importa o que esteja acontecendo. Eu já tive crises de fé. Uma delas foi quando estava lendo o livro A Cruz de Cristo. E nos últimos capítulos, lendo sobre o sofrimento do povo judeu. Eu não consegui entender como é que Deus, esse Deus todo-poderoso, permitiu que mais de 6 milhões de pessoas que não fizeram nada, simplesmente por nascerem de uma descendência, crianças, bebês, sendo cremados, chutados, cuspidos. Eu dizia: que Deus é esse que permite tal coisa? Orei, lutei mais de uma semana. E quando estava pranteando, com raiva, a resposta que Deus me deu foi essa: meu filho, você é muito pequenininho. Foi a resposta que Deus deu para Jó. Jó, você estava lá quando eu criei o mundo, quando eu criei o universo. A resposta para mim foi essa, que Ele te dá hoje: Leonardo, fica tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. Pode parecer que o mundo vai de mal a pior, mas Deus continua controlando a tua vida. Deus continua sendo o rei do universo, o juiz todo-poderoso, imparcial. Quando nós olhamos para o santuário, nós não vemos um Deus fraco, mas nós vemos um Deus que age. Sabe qual é a resposta que Deus espera de nós? É a resposta que você vai ver aqui de Abacuque. A resposta está no capítulo 3, e o verso 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus: ouviu, está dizendo, Abacuque dizendo que ouviu a voz de Deus. E o que aconteceu? Sem resposta nenhuma, só ouvi-o falar. E o meu íntimo se comoveu.
a sua voz. A sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete 30 anos antes de Babilônia invadir Israel. E aqui vem, para mim, a poesia sobre fé, a declaração de fé mais linda, uma das mais lindas de toda a Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É uma oração de alguém que não viu a solução, mas que simplesmente, com fé, espera no Senhor Deus. Quando Deus diz, eu sou Deus, estou no meu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não é um calar de um imbecil, mas é de um filho que dorme tranquilo nos braços de um Deus Todo-Poderoso. É alguém que encontra paz quando as suas lágrimas são enxugadas, não porque houve uma resposta racional, mas porque nós simplesmente confiamos nossa vida inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando isso aqui, irmãos, como um sermão teórico. Quero chamar aqui na frente 3 pessoas que eu amo muito e que o ano passado tivemos muitas dificuldades juntas. Primeiro, a minha filhinha, minha filhona, não é? Alguns de vocês sabem, mas o ano passado a minha filha fez um ultrassom e a médica tomou um susto e mandou fazer uma ressonância. Quando voltou da ressonância e a médica viu, ela olhou, tomou um susto dobrado, fechou e disse, eu não posso tratar isso. Vá agora, correndo para um cirurgião oncologista, ou seja, um cirurgião que faz cirurgia de câncer. Chegando ao cirurgião oncologista, ele disse, olha, pelo que eu vejo aqui, tudo indica que sua filha vai perder pelo menos os ovários, porque ela está com um tumor cístico de 22 centímetros de largura por 18 centímetros de altura e 8 centímetros de comprimento. Para um pai que vê uma filha de 15 anos, foi duro. Mas, no final de tudo, o médico fez 2 cirurgias, uma para retirar o líquido e outra uma cesárea, uma pequena cesárea para retirar o corpo. Minha filha não perdeu nenhum ovário e nem o tumor era canceroso. Louvado seja Deus. Mas o ano passado também, depois de 2 anos lutando contra um câncer, meu sogro, pastor, vegetariano, esportista, bem-humorado, pastor fiel, trabalhador, amoroso, amigável, depois de 2 anos lutando contra um câncer, ele faleceu. Esse foi um dos motivos de nós termos voltado para o Brasil 6 meses antes do previsto. Mas eu quero dizer para você, louvado seja o nome de Deus, da mesma forma. Para minha filha foi cura, como também foi para o nosso amigo e querido, o pastor Orlando. Para o meu sogro foi a morte. A minha sogra, quando vinha para ficar os dias conosco, quando nos aproximamos, ela chorava sem parar. Mas eu quero dizer para você que Deus continua sendo bom.
Estou falando para a gente aqui, nós vemos no WhatsApp, e-mails, gente lutando contra uma série de problemas. Conheço casais que o esposo está fazendo violência contra a sua esposa, pessoas lutando contra a pornografia, pessoas que não têm às vezes o que comer dentro de casa. Eu sei, mas Deus, acima de tudo, sabe muito mais do que eu. Quero dizer para você, se você está sofrendo, há uma resposta. Confie em Deus, descansa nele, porque o Deus que criou Adão e Eva com suas próprias mãos, que se ajoelhou no barro para formar aquele homem, é o mesmo Deus que está aqui hoje, está em pé no seu trono e que governa todo o universo. Amém. Minha mãe, não preciso explicar muita coisa para vocês já conhecem. Aos 11 meses de idade, foi acometida de poliomielite. Graças a Deus não morreu. Com 11 meses, bebê. Ficou paralítica. E depois, mais velha, fez uma cirurgia para conseguir caminhar. Perdeu a mãe com 7 anos de idade. E sofre até hoje, cega de um olho e 10% de visão no outro, e continua caminhando sem enxergar onde está indo. Quando eu falo de sofrimento, eu sei o que eu estou falando. Porque você também sabe. Não existe ninguém aqui dentro, ninguém que não saiba o que é sofrimento e que busca uma resposta. Pode perguntar, pode abrir o coração. A resposta que Deus dá é essa: meu filho, te acalma. Ainda não é o fim. Eu controlo a história do mundo. No momento certo eu vou voltar. Amém. Fica tranquilo. Se eu controlo o universo, eu posso cuidar de você também. A única coisa que Deus te pede é que você confie nele, mesmo que ainda não tenha visto a solução, ou que a solução seja contrária àquilo que você gostaria. Elas três vão contar um testemunho para vocês. Uma música bem antiga, que foi regravada alguns anos atrás pelo Arautos do Rei, que foi cantada pela primeira vez aqui no Brasil, pela Del Delker. Não sei quando vocês são dessa época. Mas vocês sabem a música. E quando elas, é o testemunho que elas vão dar da vida delas para você. Se você quiser também dar esse testemunho para Deus, quando chegar no coro, que é mais fácil, a letra todo mundo conhece, canta também. O apelo hoje é esse, através da sua voz, você dizer: Senhor, eu confio em Ti, e eu quero descansar em Ti, custe o que custar. Aqui tá bom. Tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento
Graças dou por minhas dores e tormentas que enfrentei, e através do meu sofrer pude a fé compreender, e senti bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar, e em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo, meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Cantem conosco. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo, meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Que aprendi a depender do amor de Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, cada um de nós aqui já experimentou em algum momento da vida o sofrimento, ou está experimentando agora. Todos nós buscamos respostas. Pai Santo, é dura a resposta, mas a resposta que a Bíblia nos dá, que Deus está no seu santo templo, controlando todo o universo, olhando a cada um de nós, as nossas vidas, e nos pedindo apenas para ficar em silêncio, descansar nele e confiar nele, porque o mal vai ter fim, porque a dor vai acabar, porque as lágrimas vão cessar, porque a separação não mais existirá, porque o pecado será banido e extirpado, e porque a vida eterna será realmente eterna, sem fim, porque será vivida ao lado do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, que nessa noite possamos confiar em Deus, mesmo em meio à tormenta. É o que te pedimos, não porque consigamos, Senhor, mas porque sabemos que o Espírito Santo pode fazer esse trabalho em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.